Os irmãos agora vão estar meditando, você não quer a Bíblia? Não? Os irmãos agora vão estar meditando agora na palavra de Deus, né? Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Só ajeitar aqui o manancial de vida para nós meditar na palavra de Deus. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir o bispo Jailson Conceição ao vivo com a gente, né, neste dia. Boa tarde, o bispo Jailson, fique à vontade, vai estar ministrando aí, trazendo a palavra de Deus. Boa tarde, a paz do Senhor para todos os ouvintes da rádio Poder de Deus, né? A caçulinha da cidade de Miranda do Norte. Desde já eu quero agradecer o irmão Ronildo pelo convite, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando e mais uma vez ministrarmos a palavra do Senhor, né? Hoje nós queremos pregar sobre o tema, né? Um tema muito importante para os nossos dias, né? É um tema muito importante para os nossos dias. Eu quero falar sobre o perdão, né? O perdão é um tema muito importante para os nossos dias, porque a gente vê que cada dia que passa a humanidade ela tem mais dificuldade de perdoar, né? Querem viver olho por olho e olho por dente, né? E dente por dente, né? E a gente sabe que essa lei o Senhor Jesus não aprova mais, né? Então eu quero deixar uma introdução antes de começar a ministrar, né? Eu tenho 5 pontos, né? Nessa mensagem, 5 pontos. Mas antes de começar a pregar, eu quero falar que Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de perdão, né? A gente sabe que lá na cruz, Ele empendurado, crucificado, Ele pediu para Deus perdoar, né, as pessoas que estavam fazendo aquilo com Ele, né? Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? E a gente aprende com Jesus o valor do perdão, né? E teve também um discípulo de Jesus chamado Estevão, que ele seguiu esse exemplo, né? Ele foi apedrejado, né? Ele foi apedrejado quase quando ele já ia morrendo, ele pediu para o Senhor Jesus perdoar aquelas pessoas que tinham apedrejado, né? Ele disse: Senhor Jesus, não impute sobre eles esse pecado, né? Então ele pediu para Jesus perdoar. Quando ele diz não impute sobre eles esse pecado, ele está pedindo para Jesus perdoar, né? Perdoar aqueles que estavam tirando a sua vida. Com quem foi que ele aprendeu isso? Com o Senhor, irmãos, com o Mestre, com Jesus Cristo. Ele aprendeu com Jesus o valor do perdão. E antes de Estevão morrer, ele perdoou aquelas pessoas que o apedrejaram. Antes de Jesus morrer, ele perdoou aqueles que o crucificaram. Ele perdoou aqueles que o crucificaram. Então veja que o perdão é passado do mestre para o discípulo. E aquele que é discípulo de Jesus tem que aprender o valor do perdão. Tem que aprender a perdoar. Entendeu? Então, outro exemplo de perdão é Deus. Deus sacrificou Jesus, né? Sacrificou Jesus para quê, bispo? Para nos perdoar, irmãos. Então, o maior exemplo de perdão é Deus. Deus é o nosso maior exemplo de perdoador. Deus é o nosso maior exemplo
de perdoador. Então a gente tem que entender o valor do perdão. Depois dessa pequena introdução, eu quero entrar no primeiro ponto da mensagem, né? O primeiro ponto da mensagem diz assim: quantas vezes devo perdoar? Quantas vezes devo perdoar? Você sabe, ouvinte? Você que está nos ouvindo, você sabe quantas vezes você tem que perdoar? Você sabe quantas vezes você tem que perdoar uma pessoa? Se você não sabe, você vai aprender agora, entendeu? Que às vezes as pessoas, quem perdoa é Deus. Não, quem perdoa é Deus. Não, irmão. A Bíblia também manda nós perdoar. Não é só Deus que perdoa, não. Se você tem esse pensamento que só Deus perdoa, você está errado. Você está errado. A Bíblia também ensina, Deus ensinou, Jesus ensinou que nós devemos perdoar. E não só uma vez. Não, eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Tem gente que diz assim: eu já te perdoei 5 vezes. A irmã botou 7 vezes 7. Mailane, tá ouvindo? Isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro ponto. Olha só o que diz o primeiro ponto. Quantas vezes devo perdoar? Irmão, isso é muito importante você saber. Porque às vezes a pessoa perdoa 10 vezes, ela acha, então já tá bom, já te perdoei demais. E não é assim que funciona. É importante você estar ouvindo uma mensagem como essa, porque a partir de hoje você vai aprender o valor do perdão. Olha quantas vezes. Mateus, capítulo 18, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Mateus 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22, que diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu te digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha aí, irmãos, o número de vezes. Isso aqui não foi o homem que ensinou, não. Isso aqui foi o Filho de Deus, né? O Verbo que se fez carne, aquele que veio do céu. É ele que está ensinando. Ele que deixou esse ensinamento. Pedro chegou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? 7. Jesus disse: eu não te digo 7. 70 vezes 7 tu tem que perdoar teu irmão. Tu tem que perdoar a pessoa que te magoa. Tu tem que perdoar a pessoa que te calunia. Tu tem que perdoar a pessoa que te persegue. Irmão, crente não pode guardar mágoa. Crente não pode guardar rancor. Servo de Deus, os verdadeiros servos de Deus não têm rancor. Os verdadeiros servos de Deus não têm mágoa. Os verdadeiros servos de Deus não têm ódio por ninguém. Os verdadeiros servos de Deus não guardam mágoa. As pessoas que têm esse tipo de sentimento não vão entrar no céu. Não vão entrar no céu, né? Então, o primeiro ponto: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Esse é o número de vezes que eu tenho que perdoar meu irmão. Quantas vezes você tem que perdoar sua esposa? Quantas vezes a sua esposa tem que lhe perdoar? 70 vezes 7. Querido, o perdão é algo que tem que andar em nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida, tem que estar em nós. Então, que fique bem claro, você que não sabia quantas vezes
você deve perdoar alguém 70 vezes 7. Ensinamento de Jesus. Foi Jesus que ensinou. Ele deixou esse ensinamento para nós. Você quer seguir Jesus? Então faça isso. Faça isso. 70 vezes 7. Você tem que perdoar. Esse é o ensinamento do mestre. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Aí a pessoa perdoa uma vez, aí não quer mais perdoar. E como coisa que não se lembra, quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes tu vai errar e Deus vai te perdoar? Quantas vezes, irmão? E às vezes a pessoa não quer entender isso. Às vezes as pessoas não querem entender isso. Quantas vezes Deus te suporta? Quantas vezes Deus perdoa tuas fraquezas, teus erros, teus pecados, né? Ele contou até uma parábola que ele perdoou, né? Que tinha um senhor que tinha duas pessoas que estavam devendo, né? O primeiro chegou e disse: ô meu senhor e tal. Ele disse: paga a minha dívida. Ô senhor, não tem como eu pagar e tal. Aí se humilhou, chorou aos pés do senhor. Aí o senhor disse: olha, tua dívida está paga, tu não me deve mais nada, tá bom? Eu vou perdoar a tua dívida. Ele saiu da presença do senhor e encontrou um que devia a ele. Encostou o cara na parede: bora, paga a minha dívida que tu me deve, né? Paga a minha dívida. Tu não vai sair daqui enquanto não pagar minha dívida, né? Que tu me deve. Aí o rapaz disse: eu não posso te pagar agora porque eu não tenho, mas me dê mais um tempo, me dê mais um prazo. Que nada, chamou logo os soldados: ó, esse homem aqui me deve e não quer pagar. E lançou o cara na prisão. Aí os que estavam ali vendo chegaram até o senhor dele e disse: olha, o senhor não acabou de perdoar fulano a dívida dele? Pois é, ele encontrou ciclano ali, ó, e mandou prender, porque o rapaz não tinha como pagar. O rapaz pediu mais um prazo e ele mandou prender o rapaz. O que o senhor fez? Mandou chamar ele de novo, né? Mandou chamar ele de novo e mandou lançar ele na prisão também. Viu, irmãos? Mandou lançar ele na prisão. Sabe por quê? Ele disse para ele: como é que eu usei de misericórdia para contigo, eu te perdoei, e tu não usou de compaixão para com o teu próximo? Por que tu não usou de compaixão para com teu amigo, né? Como eu usei contigo, né? E lançou teu amigo na prisão, tu também vai para lá. Eu não perdoo mais também a tua dívida. E mandou ele também para a prisão, irmãos. Olha, irmão, Jesus nos ensina, da mesma forma que nós recebemos perdão, nós devemos liberar perdão. Foi o que esse rapaz não fez. Ele recebeu perdão, encontrou alguém que devia a ele e ele não perdoou. Não perdoou, né? E ele foi, a dívida dele voltou, porque ele não quis fazer como o seu Senhor fez. Ele não quis obedecer como o seu Senhor, né, fez com ele. Ele não quis fazer da mesma forma com aquele que devia a ele. E tem muita gente assim, que quer que Deus perdoe ele, quer que Deus apague a dívida dele, mas na hora dele fazer o mesmo, ele não quer fazer. Então, irmãos, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto diz assim: se não perdoarmos, não seremos perdoados. Olha só o segundo ponto da mensagem. Se você não perdoar, se o bispo Jair, mas o senhor é bispo, se o senhor não perdoar as pessoas, o senhor vai para o céu porque o senhor é bispo. Vou nada. Irmão, nós não somos salvos pelo título, pelo cargo, pela posição. Nós somos salvos se nós fizermos o que Jesus manda. Nós somos salvos se nós obedecer a palavra. Como está escrito: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, é esse que vai entrar. Esse é que entra, né, no reino de Deus. É o que faz a vontade do Pai dele que está
no céu. Então quero dizer para você que salvação depende da nossa obediência. Jesus mandou você perdoar 70 vezes 7, perdoa, perdoe, porque Jesus está mandando, nós tem que obedecer, porque se nós não perdoar, como diz aqui o segundo ponto, ó, vou ler de novo o segundo ponto. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Bispo, onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá, pega sua Bíblia. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Marcos capítulo 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. E diz assim, igreja, olha só, povo de Deus. E quando estiveres orando, você entrou num período de oração, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lo, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoarem, também o vosso Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha só, se eu não perdoar, segundo esse texto aqui, ó, eu não serei perdoado. Bispo, isso aí é palavra de quem? Palavra de Jesus. Palavra de Jesus, eu só estou interpretando, falando o que ele falou. Palavra dele, ele está dizendo nesse texto aqui, ó, que se tu não perdoar, se o bispo Jailson não perdoar, ele não será perdoado. E se nós não for perdoado, nós não vamos entrar no céu, porque céu é lugar de gente perdoado. Céu é lugar de gente que perdoa e libera perdão, né? Então, o segundo ponto diz: se não perdoarmos, não seremos perdoados. E eu estou mostrando o texto, Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Jesus está deixando bem claro, ó, se você não perdoar quem te ofendeu, você também não será perdoado. Vou repetir a leitura. E quando estiverdes orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Olha agora o que ele diz na parte B. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Se nós não perdoar, nós não seremos perdoados. Marcos capítulo 11, versos 25 e 26. Então é importante o perdão. É importante você perdoar. É importante liberar perdão. Porque sem ele, Deus não nos perdoará também. Precisamos perdoar para que sejamos perdoados. Glória a Deus. Uma coisa aí para nós? Água, água. Não, tem alguma coisa aí para nós? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Eu vou para o terceiro ponto, irmãos. Terceiro ponto. Vamos ver o que diz aqui no terceiro ponto. Olha só o que diz o terceiro ponto. Olha que coisa forte. Preste atenção, o terceiro ponto. O primeiro foi, né? O primeiro ponto foi. Deixa eu ver que eu já dei uma esquecidinha aqui. O pastor William aqui falou aqui, ó. Falou um texto aqui. Quem está ouvindo. Quantas vezes devo perdoar? Foi o primeiro ponto. Segundo, se não perdoar, não seremos perdoados. E o terceiro ponto é, se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. O que ele disse aí, William? O pastor William Vieira, São Paulo. Vê aí. Pastor William Vieira.
Ele está dizendo aqui que Jesus estava usando aqui, né? Glória a Deus, uma frase, uma expressão hebraica que simboliza um número infinito de vezes. Rapaz, muitas vezes, né? É forte, infinito. Eu estou falando só 70 vezes 7. O pastor ele tá nos ajudando aqui, né? Que é infinito, irmão. Irmão, olha, um dia desse eu perguntei ali na igreja, né? Eu perguntei assim, Ronildo, irmão, já pensou se nós pecássemos depois de crente e Deus não perdoasse? Então nós estávamos acabados, senhor. Nós estávamos destruídos. Não ia mais ter chance para ninguém. Já pensou? O cara aceita Jesus. Aí Deus, olha, a partir de agora perdoei teus pecados, né? Mas não peque, porque eu não perdoo mais. Você já pensou? Você já pensou? Nós ia todo mundo pro inferno, irmão. Todo mundo ia pro fogo do inferno. Mas Deus perdoa infinitamente. Sabe por quê? E Ele quer de nós a mesma coisa. Ele quer que nós perdoe também. Assim como Deus é perdoador, irmãos. Todo cristão tem que aprender o hábito de perdoar. Porque Deus tem o hábito de nos perdoar. Repara, ó irmão, tanto de vezes que você peca num dia. Em pensamento, no olhar, né, num desejo. Quantas vezes a gente peca num dia? E Deus está ali, você se droba. Senhor, eu pensei isso não está de acordo com tua palavra. Senhor, eu olhei algo e desejei. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí a pessoa vai pecando durante o dia. Aí chega na hora da oração, ele pede perdão e Deus o perdoa. E Deus o perdoa. E às vezes a gente não quer usar do mesmo com o nosso irmão, com aquela pessoa que nos ofendeu. Irmão, quem está no mundo, uma hora ou outra vai ser ofendido, Ronildo. Uma hora ou outra. Olha o tanto que tu não foi ofendido lá naquele bairro. Hein? Foi mesmo. O tanto que tu não foi ofendido ali, né? Mas tu não saiu ali mal com ninguém, zangado com ninguém, né? E eles escolheram o que eles plantaram. Né não? É porque a pessoa colhe o que planta. Quem está ouvindo aí também é o Jackson. Jackson, acho que é seu irmão, não é? Jackson. É meu irmão, Jackson. Jackson, a irmã também aqui, a mãe do irmão Iago, Jane, né? Jane Lúcia. Estão ouvindo aqui. Quero mandar um alô aí pro meu irmão Jackson. Quero mandar um alô aí pra nossa irmã Jane Lúcia. Quero mandar um alô pro irmão Richardson. Quero mandar um alô também aqui pro nosso irmão Zé Domingos, sua esposa também. Né? Glória a Deus, irmã Mocinha. Quero mandar um alô para nossa mãe Maria de Lourdes. Quero mandar um alô para nossa irmã. Como é, rapaz? A tua irmã Maria Santana. Quero mandar um alô para nossa irmã Maria de Jesus, esposa de Hernani. Quero mandar um alô para todos que estão sintonizados na rádio Poder de Deus. Agora nós vamos voltar para o terceiro ponto, né? Que diz assim, ó. Se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. Bispo, onde é que está isso na Bíblia? Que eu tenho que perdoar meu irmão quando ele se arrepender. Irmão, quando é que Deus perdoa a gente? Não é quando a gente se arrepende? Da mesma forma você tem que perdoar a pessoa quando ela se arrepender. Olha só o que diz aqui, ó. Preste atenção. Terceiro ponto. Se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. É o terceiro ponto. Vamos ver onde é que está isso na Bíblia? Quando meu irmão pecar, ele se arrepender, vir a mim, eu tenho que perdoar. Olha só, vamos ver onde é que está na Bíblia. Lucas, capítulo 17, verso 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Vou repetir de novo porque tem gente acompanhando na Bíblia, né? Lucas, capítulo 17, verso 3 e 4. Olha o que diz. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Viu? Entendeu? Teu irmão pecou, a Bíblia orienta, repreende ele. Ele se arrependeu, perdoe ele. Perdoe seu irmão que se arrependeu. Aí ele diz mais: perdoa. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe.
se pecar contra você 7 vezes no dia. Olha aí, Ronildo. A pessoa pecar contra outro 7 vezes no dia. Não é no mês, nem na semana e nem no ano. É no dia. A pessoa pecou 7 vezes contra outra. Ó. E 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido. Aí o que Jesus diz? Perdoa-lhe. É o poder do perdão, rapaz, que é forte. Irmão, teu irmão se arrependeu. Ah, mas ele pecou já 3 vezes. Eu não vou mais perdoar ele. Ó, Jesus está dizendo 7. Se ele pecou contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, perdoa ele. Perdoa teu irmão, né? Se ele se arrepender, perdoa ele. Ele está arrependido, perdoe. Irmão Leilson está pedindo um alô. Irmão Leilson, quero mandar um alô para o nosso irmão Leilson, a sua esposa, a nossa irmã Elaine. São obreiros da Igreja do Poder de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Irmão Zé também, irmão Zé. Você vê aqui, irmão Zé. Irmão Zé Gaguinho, né? Também está aí na nossa programação, ouvindo a mensagem que fala sobre perdão. Vandeilson também. Vandeilson também, ouvindo a palavra, né? Ele já ouviu essa mensagem, eu preguei ela, acho que foi um domingo, acho que foi domingo que eu preguei essa mensagem sobre perdão lá na igreja, e os irmãos absorveram, né? Foi uma mensagem muito poderosa. Eu estou trazendo essa mensagem aqui de novo, né? Então tá aqui o texto, ó. Lucas, capítulo 17, verso 3 e 4. Se seu irmão pecar 7 vezes contra você e lhe pedir perdão, Jesus disse: perdoa. Tá bom? Tem mais um aqui. Vamos lá. O quarto ponto da mensagem. O quarto ponto. Mas eu vou voltar no primeiro. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? O segundo, se não perdoarmos, não seremos perdoados. O terceiro, se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. E o quarto ponto é esse: assim como Jesus perdoou, devemos perdoar. Amém. Ô glória! Assim como Jesus perdoou, é o quarto ponto. Assim como Jesus perdoou, nós devemos perdoar também. Bispo, onde é que está isso na Bíblia? Vamos para as Escrituras. Olha só, Colossenses capítulo 3, o verso 13. Colossenses capítulo 3, verso 13. Vou repetir. Colossenses capítulo 3, verso 13. E diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um dos outros. Aqui ele manda nós nos suportar, Ronildo. Ronildo, tu já pensou se na igreja as pessoas não se suportar? Como é que elas vão se conviver junto? Não dá certo não fica não. Já pensou se um casal, uma família dentro de uma casa não se suportar? Como é que vão viver juntos? Nem velho. Vão. Até porque, Ronildo, cada um tem um pensar. Cada um é de um jeito. Nós não somos como um robô, não. Que robô tudo faz um gesto só. Nós não, nós somos diferentes. Cada um tem, como é que eu quero dizer aqui? Pensamento não. Não, uma mentalidade, um jeito de ser. Cada um tem um jeito de ser. Eu sou de um jeito, Ronildo é de outro. Nós somos igual, só questão de pele, de pele, né? Carne, de osso. Isso, nós somos igual só nisso, mas em termos de mentalidade, comportamento. Às vezes tu é um cara que é todo paradão, sossegadão, mas já tem outro que já é mais ativo, já é mais ligeiro, né? Então é nisso aí que eu quero falar. Nós somos diferentes, a realidade é essa, né? Por isso é que nós temos que nos suportar. Porque tu já pensou? Uma casa que as pessoas não se suportam, eles não vão viver junto. Não vivem. Assim é o casal, a esposa, o marido. Se não se suportarem, não tem como viver junto. Por isso Jesus disse: vocês têm que se suportar uns aos outros
E ele diz mais, ó. Bem aqui, cadê? Bem aqui, ó. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Ele manda nós perdoar as queixas que temos um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Assim como o Senhor nos perdoou, Ele está dizendo: perdoe, porque eu sou teu exemplo. Eu te perdoo todo dia. Eu te perdoo toda hora. Então, assim como eu te perdoei, aprenda também a perdoar. É o quarto ponto dessa mensagem. Né, tá? É o quarto ponto dessa mensagem. Assim como Jesus perdoou, devemos perdoar. Aonde é que está isso? Colossenses capítulo 3, o verso 13. Vou repetir a leitura. Suportem-se uns aos outros e perdoe as ofensas que tiverem um contra outro. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Assim como Jesus nos perdoou, nós devemos aprender a perdoar, irmãos. Quando você não é uma pessoa que libera perdão, você está se colocando acima de Deus. Você está se colocando acima de Jesus. Porque se Deus nos perdoa, quem somos nós? Quem somos nós? Pecadores, para não perdoar. E Ele está dizendo: assim como eu perdoo, vocês também têm que perdoar os irmãos de vocês. Tem que perdoar a pessoa que te ofende, rapaz. Né? Ah, não, eu prefiro morrer, mas não perdoo fulano. Pois é, tu vai morrer, não vai perdoar e vai pro inferno. Te prepara, viu? Que é para lá que tu vai. Viu? Tem gente que diz assim. Uma vez eu estava pregando sobre perdão na igreja. Aí uma pessoa disse assim: não foi no nosso ministério, não. Foi em outro ministério. Aí a pessoa disse assim: eu morro, mas não perdoo fulano. Se for para mim ir para o céu através do perdão, pois então eu vou para o inferno. Porque fulano de tal eu não perdoo. E eu disse lá no altar para ele: pois te prepara, porque é para o inferno que tu vai. Irmão, não tem meio termo não. Se você não perdoar, você não será perdoado. A realidade é essa. Não tem meio termo, não tem outro caminho, não tem vereda, não tem saída. A saída é o perdão. Se você não perdoar, você não será perdoado. Você não será perdoado. Ora, como é que Jesus diz assim: perdoe como eu perdoo vocês? Como é que eu não vou obedecer isso? Se eu sou discípulo, se eu sou servo. Ele disse: o discípulo não é maior do que seu senhor. Aí quando tu não quer perdoar, tu tá te achando melhor do que ele, maior do que ele. Se ele está dizendo que é para nós perdoar como ele perdoa, nós temos que fazer. Mesmo contra a nossa vontade, mesmo contra a nossa natureza pecaminosa, mesmo contra nosso orgulho, que às vezes o orgulho impede a pessoa de pedir perdão, impede a pessoa de perdoar alguém. Querido, se tem um remédio maravilhoso, se chama perdão. Pensa no remédio aí, remédio maravilhoso, se chama perdão. Quando a pessoa perdoa de verdade, de fato, com sinceridade, depois que ela libera o perdão, ela se sente outra pessoa. Se sente outra pessoa. O espírito da mágoa cai por terra. O espírito do ódio cai por terra. O espírito do rancor cai por terra. Sabe quando? Quando você libera perdão. Quando você libera perdão, o espírito da mágoa cai por terra. E ele não pode mais acessar a tua vida, porque ele já caiu por terra através do perdão. E o último, para nós encerrar, o quinto ponto diz assim, ó. Mas antes eu vou repetir o primeiro. Quantas vezes devo perdoar? Segundo, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Terceiro, se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. Quarto,
assim como Jesus perdoou, devemos perdoar. E quinto ponto para nós encerrar a mensagem de hoje: Deus não recebe a oferta de quem não perdoa. Olha aí. Olha o quinto ponto, preste atenção. Deus não recebe a oferta de quem não perdoa. Bispo, onde é que está isso na Bíblia? Isso está em Mateus capítulo 5. Mateus, vamos lá. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia para você acompanhar o texto. Deus não recebe oferta de quem não perdoa. Ele não recebe oferta de quem não perdoa. Mateus 5. Mateus 5. Deixa eu ver bem aqui. Param, pam, pararararam. 23. Mateus 5, 23. Tá bem aqui, ó. Mateus 5, 23. Tá aqui, ó. Mateus 5, 23. Mateus 5, 23 diz assim, ó. Voltando aqui à questão do ponto, né? Do quinto ponto, eu vou ler novamente para você poder entender o que eu vou falar agora. O quinto ponto diz assim, ó, Deus não recebe a oferta de quem não perdoa. Isso está onde na Bíblia? Vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar. Irmão, Deus não recebe louvor de quem não perdoa, mensagem de quem não perdoa, oração de quem não perdoa. Ele não recebe, não. Vou lhe mostrar na Bíblia, lá vai. Mateus 5, 23. Mateus 5, 23 diz assim, ó. 5, 23. Vamos lá. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, ó, você foi levar a oferta para Deus no altar, mas no caminho, lá no altar, você se lembrou que tem uma pessoa que tem alguma coisa contra você, vocês estão intrigados, vocês estão brigados, vocês estão mal, vocês não se falam. Olha só, 24. Aí ele diz assim, não entrega a tua oferta não. Tu te lembrou que tu tá mal com alguém? Tu te lembrou que tu tem mágoa de alguém? Tu tem ódio de alguém? Tu odeia alguém? Não entrega a tua oferta ainda não. Tu tem que fazer um processo para poder entregar a tua oferta. Vamos ver qual é o processo? Para poder entregar a oferta? Porque se entregar com mágoa, Deus não recebe. Se entregar com rancor, com ódio, Deus não recebe. Olha o que ele diz no 24 que a pessoa tem que fazer, ó. Deixe sua oferta ali. Deixe sua oferta no altar. Não entregue, deixa lá. Diante do altar. E vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Antes de entregar algo para Deus, te reconcilia com as pessoas que você está mal. Antes de fazer alguma coisa para Deus, te reconcilia com quem você tem mágoa, com quem você guarda no coração, com quem você tem rancor, com quem você odeia. Antes de fazer alguma coisa para Deus, te reconcilia com essa pessoa. É o que Jesus está nos ensinando nesse texto, né? Olha só. Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-te com seu irmão. Depois volta e apresenta a tua oferta. Só depois que tu te reconciliar com aquela pessoa que tu tá mal. Depois da reconciliação, aí tu volta e entrega a tua oferta que Deus recebe.
Aí eu quero entregar a oferta para Deus, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero orar, eu quero fazer a obra de Deus, mas eu odeio o irmão tal, eu odeio o irmão tal, eu não suporto esse irmão, eu não suporto essa irmã, né? Se ele for para o culto hoje eu não vou, né? Eu vou mudar de igreja porque ele está ali, né? Irmão, tem gente que muda de igreja porque não quer mais conviver com a pessoa, prefere mudar de igreja do que se perdoar, prefere mudar de igreja do que liberar perdão. Tu vai pro inferno, viu? Fica sabendo disso, tu pode mudar para a igreja que for, mas se tu não perdoar teu irmão, tu não vai pro céu. Bispo, isso aí é palavra tua? Não, é palavra de Jesus. Ele diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E céu é lugar de gente perdoado. E se você não perdoar, você não vai ter perdão. E não vai ter céu para você. E não ter no céu, vai para o inferno mesmo. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Tem gente que muda de igreja. A gente encontra gente aí, irmão, por que tu saiu da igreja que tu tava? Não, porque eu briguei com fulano lá, eu briguei com ciclano lá e nós estamos mal. Aí eu fui para outra igreja. Ah, pois tu vai para o inferno, viu? Se tu não te reconciliar com ele, se tu morrer com essa mágoa, tu vai para o inferno. E tem gente que faz isso, irmão. Isso aí tá normal hoje. Normal, a pessoa prefere mudar de igreja do que pedir perdão pro irmão dele, do que se reconciliar com o irmão dele. Tem muita gente assim, né, que prefere ir pro inferno do que liberar perdão. E é para lá que tu vai mesmo. Se tu não liberar perdão, é para lá que tu vai. Não tem meio termo. Jesus não volta atrás, irmão, na palavra dele. Aí tu quer que Deus receba as tuas coisas, tu com mágoa, tu com ódio, com rancor, com coração cheio de mágoa. Não recebe não, irmão, não recebe não. Ele disse, ó, deixa a tua oferta no altar, vai te reconciliar com teu irmão, vai pedir perdão, vai lá, vai te reconciliar. Então é isso, irmãos. Não tem meio termo, tem que ser desse jeito, como Jesus manda. Mas eu sou crente do meu jeito, eu só faço o que eu... Pois continua, fica à vontade. Fica à vontade. Se tu acha que do teu jeito tu vai pro céu, fica à vontade, queridão. Fica à vontade. Uma hora tu vai morrer, aí tu vai ver se tu vai pro céu, do teu jeito. Aí tu vai ver se tu vai. Fica à vontade. Ó, irmão, uma coisa que Deus não interfere é no nosso direito de escolha. Se você querer escolher não perdoar, Deus não vai interferir nisso não, querido. Isso aí é uma decisão que você está tomando. Agora você vai arcar com as consequências. Primeiro, no dia do juízo, Deus vai te mostrar esses textos que eu estou lendo aqui. Deus vai te mostrar esses textos. Rapaz, tu não leu isso aqui não? Tu não estudou sobre o perdão não? Irmão, isso aqui é um estudo sobre perdão. Isso aqui é um estudo sobre perdão. E a gente tem que estudar para a gente saber o que é. A gente tem que estudar um assunto para a gente não ficar perdido nesse assunto. Então eu quero deixar essa palavra. O quinto ponto diz, né? Deus não recebe oferta de quem não perdoa. Olha só. Deus não recebe oferta de quem não perdoa, querido. Vai te reconciliar. Te reconcilia. Passa por cima desse orgulho velho besta que tá te levando pro inferno. Não, mas eu vou esperar vir até mim e tal. Aí se não vir, não tô nem aí. Meu irmão, tome atitude. Quantas vezes eu não tive que sair da minha casa para pedir perdão, eu sendo ofendido? Quantas vezes eu fiz isso? Para quê? Para não deixar meu irmão ir pro inferno, né? Porque se eu ficasse esperando a boa vontade dele, ele ia se perder, né? Mas a gente chega e pede perdão, irmãos. Isso é um pedido tão simples, mas tem gente que acha isso tão difícil, né? Mas isso é tão simples. Fulano de tal, se eu te magoei, me perdoa.
Se eu te disse algo que tu não gostou, me perdoa. Irmão, isso é tão simples isso aí, né? Vou repetir e vou encerrar. Primeiro ponto, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Escute bem. Segundo ponto. Terceiro ponto, se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. É o terceiro ponto. Quarto ponto, assim como Jesus perdoou, devemos perdoar. E o quinto ponto, Deus não recebe a oferta de quem não perdoa. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Estou falando de louvor, que o louvor também é uma oferta. A sua pregação, a sua oração, tudo é oferta. Tudo nós ofertamos ao Senhor. Entendeu? Então procure exercer o perdão para você não perder a sua salvação. Você já pensou que é uma pessoa mudar de igreja porque não quer perdoar uma pessoa e achando que mudando de igreja, Ronildo, ele vai escapar do inferno? É o inimigo que bota na cabeça. Achando que ele mudando de igreja para não perdoar o irmão, para não ver mais o irmão, ele acha que mudando de igreja ele vai ser salvo. É isso que ele queria fazer comigo. O inimigo. Ele acha que ele vai ser salvo, né? Ele bota na mente, vai para outra igreja, mas não libera o perdão. Fica mal com fulano, te muda de igreja. Também é orgulho também, né? Orgulho, né? Aí a pessoa vai na do diabo, né? Muda de igreja, sai mal às vezes com o pastor, sai mal às vezes com a igreja, sai falando mal, sai detonando, sai esculhambando, né? Aí chega lá, arruma problema com outras pessoas, aí vai mudar para outra igreja. Quando pensar que não, ele tá mal com o povo das igrejas da cidade dele, tudinho. Porque o problema não é a igreja. Às vezes o problema é a pessoa, irmão, que tem dificuldade em se relacionar com os outros. O Lucifer não tinha o melhor pastor, o melhor administrador lá. Não é Deus? E aí o que ele fez? Se rebelou. Foi rebelde, né? Então, queridos, eu quero deixar essa palavra, tá bom? Se você quiser essa mensagem, eu posso enviar ela para você pelo WhatsApp. Ela tá toda escrita aqui no meu celular, tá bom? E se você quiser ela, eu posso mandar ela no seu WhatsApp. Vai estar gravado também no YouTube aí da Tá bom? Vai estar gravado no nosso canal Rádio Poder de Deus, né? No YouTube. No YouTube. Nós estamos ao vivo lá, Tom? Tá. Nós estamos ao vivo lá também no YouTube, irmãos, viu? No canal da nossa igreja, Igreja Poder de Deus. O nome do canal é Rádio Poder de Deus. Rádio Poder de Deus, tá bom? Rádio Poder de Deus é o nome do nosso canal. Então, desde já eu quero agradecer, eu quero fazer uma oração, né? Quero fazer uma oração aqui para encerrar esse momento em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, Senhor. O nosso dever é pregar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Meu Deus, a tua mensagem foi entregada. Tua palavra diz que aqueles que colocarem em prática vão colocar a casa na rocha. Mas aqueles que ouvirem e não praticar e não liberar o perdão, vão colocar a casa na areia. E o Senhor disse que a casa vai cair e vai ser grande a sua ruína. Então, meu Deus, a tua palavra foi pregada. Que ela fique plantada no nosso coração. Que ela venha nascer, crescer e dar fruto para a glória do teu nome. Pai, eu quero agradecer pela vida do irmão Ronildo, pela vida da sua esposa, da sua filha, pela vida da sua família. Eu quero agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero agradecer pela vida dos ouvintes. Quero te apresentar essa pessoa que tem dificuldade de perdoar, Senhor. Ajude essa pessoa a entender o valor do perdão. Ajude essa pessoa a entender que se ele não perdoar, se ela não perdoar, eles também não serão perdoados e não irão entrar no céu. Faz essa pessoa entender, meu Pai, que se ele mudar de igreja,
porque não quer perdoar uma pessoa que magoou ele, ou que ele magoou, e ele não quer ir pedir perdão, e o diabo está no ouvido dele, na mente dele, para ele mudar de igreja por causa disso. Toca nessa pessoa, meu Pai, para ele entender que ele vai para outra igreja com a mágoa, mas vai para o inferno também. Porque, meu Pai, a gente tem que consertar aonde a gente errou. A gente tem que levantar aonde caiu. Meu Deus, em nome de Jesus, faz essa pessoa entender isso. Porque muitos já saíram de igreja mal, né? Um tempo desse eu estava conversando com uma irmã que saiu da igreja dela porque estava mal com um grupo de gente lá dentro. Foi para outro lugar, não tratou a ferida, não tratou o problema, Pai. E foi ferida para outro lugar. E nessa igreja que ela estava, ela já saiu, né? Já está em outra, ficando mal com as pessoas, porque o demônio da mágoa está ali escondido. Esse miserável, ele fica escondido dentro da pessoa. E aonde essa pessoa vai, ela arruma confusão. Mas eu te peço, Senhor, faz essa pessoa entender que aonde ela errou, ela tem que ajeitar ali, não está fugindo do problema, mas chamar a pessoa, meu Pai, para reconciliar, para o perdão. E se a pessoa não perdoar, problema é dele, mas ele fez a parte dele, ela fez a parte dele, chamou para perdão, chamou para reconciliação. Se a pessoa disser eu não perdoo, é entre você e Deus, mas você da minha parte está perdoada, ou está perdoado. Meu Deus, e muitos fogem para outras igrejas, para não liberar perdão. E estão indo para o inferno, achando que mudando de igreja e guardando uma água, serão salvos. E não serão, meu Deus. Não serão, porque tua palavra não mente. Meu Deus, é o que nós oramos. E por fé te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.